Olá, você é uma pessoa preocupada constantemente com as coisas? Fica extremamente ansiosa, com uma ansiedade antecipatória que não a deixa em paz? Muitas pessoas cultivam uma preocupação exagerada em vários setores ou situações da vida cotidiana, como por exemplo, trabalho, escola, família, lazer, quaisquer níveis de atividade. São pessoas extremamente preocupadas que têm um pensamento fixo no perigo que pode ocorrer em alguma coisa não dar certo. Nós chamamos isso de transtorno de ansiedade generalizada. O nome parece até assustador, generalizada, mas na verdade esse termo implica em dizer que a preocupação excessiva, fora do comum, fora do normal, se dá exatamente em todas as atividades. Se a pessoa tem um trabalho para realizar no dia seguinte, ela não dorme pensando nisso. Se ela tem uma reunião, fica completamente preocupada, revendo todos os documentos, revendo a apresentação constantemente, procurando mínimos erros para que não cometa na hora de apresentar as suas propostas. São pessoas extremamente preocupadas. Além do que, são pessoas também que geralmente tendem a pensar o pior sobre as coisas. Se o filho vai sair, algo de pior vai acontecer. Se a pessoa que ela gosta muito se atrasa para o compromisso, para o encontro, algo de terrível aconteceu. Sempre estimam o pior em todas as situações. Nós chamamos isso de transtorno de ansiedade generalizada. E, naturalmente, isso causa um grande aspecto disfuncional na vida, porque são pessoas que apresentam normalmente sintomas muito incomodativos. Sintomas de natureza psíquica, estão sempre apreensivas, sempre ansiosas, sempre tensas, nervosas. Muitas vezes perdem facilmente o controle, irritando-se minimamente com coisas que poderiam ser superadas com muita facilidade. Sintomas de natureza física também acontecem: palpitação, transpiração, tremores, sensação de falta de ar. Então são problemas que ocorrem do ponto de vista sintomático que causam grande desconforto para a pessoa. Normalmente, pessoas portadoras de transtorno de ansiedade generalizada têm um traço muito perfeccionista. Gostam de fazer tudo com exatidão. Gostam de fiscalizar os mínimos detalhes de cada ação que praticam para que nada dê errado. Normalmente elas possuem regras muito rígidas, intimamente, do tipo: não posso falhar. Nada pode sair errado em relação àquilo que eu fizer. Se eu falhar, eu não me perdoo. E se não for para fazer 100% perfeito, eu nem começo. É a regra do perfeccionismo. Ao mesmo tempo, são pessoas que também necessitam ter muito controle sobre a própria existência. Precisam ter tudo muito bem regulado, muito bem esquematizado, muito bem organizado. Caso contrário, ficam muito ansiosas. A imprevisibilidade é algo que as atormenta consideravelmente. Esses dois aspectos da personalidade costumam acompanhar as pessoas portadoras de transtorno de ansiedade generalizada. Costumo dizer que essa doença, que esse transtorno psiquiátrico é a doença do EC, que é a ansiedade antecipatória. É uma pergunta que fica ruminando na mente das pessoas com transtorno de ansiedade generalizada que não as deixam em paz. Por exemplo, e se as coisas não derem certo? E se eu falhar? E se a pessoa que eu vou encontrar não gostar de mim? E se eu não conseguir terminar a minha tarefa? Sempre o EC, EC, EC.
E nesse tipo de pergunta, e se as coisas não funcionarem ou não derem certo, a pessoa com transtorno de ansiedade generalizada costuma habitualmente evitar tudo aquilo que possa ser, na sua interpretação, uma ameaça, um perigo iminente. Então ela não se diverte, ela não participa de atividades prazerosas, ela não progride muitas vezes do ponto de vista profissional, ou ao contrário, faz tudo isso com muita fiscalização, com muito esforço, com muita vigilância, o que dá no mesmo. Não aproveita de forma alguma qualquer experiência na vida cotidiana. Isso requer um tratamento muito cuidadoso. Normalmente, o tratamento farmacológico. É necessário, por vezes, usar medicamentos antidepressivos e contra a ansiedade, para que os sintomas diminuam. E, ao mesmo tempo, realizar uma psicoterapia bem conduzida. A psicoterapia cognitivo-comportamental, focada diretamente em solução de problemas e em metas, uma psicoterapia, portanto, muito bem estruturada para treinar a pessoa portadora de transtorno de ansiedade generalizada a minimizar aquilo que vê em relação à estimativa de perigo, também é muito importante. E você? Você é uma pessoa muito preocupada? Muito ansiosa? Você fica sempre se perguntando e se o tempo inteiro? Se isso acontece, procure ajuda. Pode ser transtorno de ansiedade generalizada. Um transtorno bastante comum, particularmente hoje, no nosso cotidiano. Um grande abraço e até breve.